Olá, amigos! A nova série turca Gözleri Karadeniz, que em português significa Olhos do Mar Negro, já foi lançado e foi simplesmente de tirar o fôlego. Hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu desde o drama de Aziz, a química avassaladora com Güneş, até a revelação chocante de Osman que mudou o destino de toda a família. Se você ama séries turcas, se gosta de muito drama, romance proibido e suspense, você precisa ficar até o final desse vídeo, porque cada detalhe conta e vai fazer você se apaixonar ainda mais por Gözleri Karadeniz. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que vem por aí. O episódio começa mostrando Aziz, um jovem que se sente à vontade em alto mar. Ele trabalha ao lado de outros marinheiros, entre eles Salih, que comenta sentir saudades da filha recém-nascida. Aziz tenta animá-lo, lembrando que logo voltarão para a terra firme. Mas rapidamente percebe que Salih esconde algo. Sua desconfiança se confirma quando o vê com uma carga suspeita. Ao abrir um dos pacotes, Aziz encontra drogas e o confronta imediatamente. Salih o alerta sobre o perigo de mexer com essas pessoas, mas Aziz, determinado a fazer o que acha certo, decide se livrar de tudo no mar, contando com a ajuda de seu amigo Dursun, mesmo sabendo que isso pode criar inimigos perigosos. Em seguida, conhecemos a família Massari. Após um longo tempo fora, Mehmet retorna para casa e é recebido com carinho por sua mãe e por sua irmã Fatoş. Até sua tia e cunhada, Ayla, o observa com um olhar enigmático, como se compartilhassem um passado que ainda não foi revelado. No entanto, a recepção mais fria vem de seu pai, Osman, que demonstra desprezo pelo filho. Quando Mehmet tenta entrar no próprio quarto, é barrado por um funcionário, que avisa que ele só poderá ver o pai quando for chamado. Sentindo-se rejeitado e ferido, Mehmet reage com uma mistura de raiva e dor, evidenciando a falta de afeto paterno. Agora vemos Osman, o patriarca dos Massari, em uma conversa com Kinali, seu homem de confiança. Kinali o aconselha a tratar sua doença, que já está em estágio avançado, e a contar a verdade para a família, além de pedir perdão para aliviar o coração. Osman, porém, reluta em revelar sua condição ou iniciar o tratamento, mas as palavras de Kinali o fazem refletir sobre o perdão. Deixamos a mansão Massari e seguimos para Rize, cidade na região do Mar Negro, onde vivem Aziz e Güneş. Ali vemos duas mulheres, uma delas é Aziz, avó de Aziz, que está alegre preparando tudo para a chegada do neto. Ao ouvir da outra mulher que Osman está doente, Aziz reage de forma negativa, recusando-se a falar sobre ele. Pouco depois, Aziz e Dursun chegam e são recebidos com alegria por Aziz e Sabri. Logo depois, finalmente encontramos Güneş, que chega a Rize com sua mala, é recebida por um motorista e demonstra felicidade por estar de volta. Paralelamente, Mehmet consegue se encontrar com o pai. Ao tentar cumprimentá-lo e beijar sua mão em sinal de respeito, Osman recusa o gesto e o manda sentar. Ele diz ao filho que ele parece melhor, e Mehmet afirma que se acalmou, reconheceu seus erros e pede que o pai confie nele, garantindo que mudou. Mas o patriarca ainda não acredita em suas palavras. Ele o repreende com dureza, dizendo para não agir como se tivesse uma família, que ele nunca foi uma. Em seguida, manda que o filho saia imediatamente. Ferido com as palavras do pai, Mehmet sai do escritório furioso. No corredor, encontra sua mãe, Dona Nermin, que tenta acalmá-lo e pede paciência, dizendo que, no momento certo, o pai deixará tudo para ele. Mas, o que ninguém imagina, é que existe outro herdeiro na história, Aziz, o filho que Osman teve com outra mulher. Nesse momento, Mehmet recebe uma ligação de Ava, que se apresenta como meia-irmã de Osman. Ela o alerta de que a carga que estava sendo transportada não chegou ao destino. Tudo indica que o negócio ilícito envolvendo o navio será responsabilidade de Mehmet, mas já sabemos que foi Aziz quem jogou a carga no mar, recusando-se a se envolver em atividades ilegais. O destino então cruza os caminhos de Aziz e Güneş, em uma estrada bloqueada. Ela precisa chegar rapidamente a Nazliko e, vendo sua aflição, Aziz oferece levá-la pelo mar. Güneş hesita, revelando ter pavor de água, e recusa a princípio. Aziz ri e ela pergunta se ele acha engraçado. Ele explica que não é deboche, mas que também sentia medo só que da terra, e que o mar era o único lugar onde se sentia bem.
Enquanto ela fala ao telefone, Azil sorri sozinho, olhando para o barco e murmurando que parecia que um anjo havia caído ali para ele. É claro que Azil já está encantado por Ganesh. Para convencê-la, garante que o mar está calmo e que o tempo não vai mudar, mesmo sabendo que isso não é verdade. Finalmente, ela aceita, e enquanto ele a ajuda a embarcar, ela sussurra nervosa que só está fazendo isso porque confia nele. Eles se apresentam e, apesar do medo estampado no rosto de Ganesh, Azil não consegue conter o sorriso ao vê-la. Voltamos à mansão Massari, onde Nermin conversa com Osman, dizendo que em breve o filho deles terá que assumir todas as responsabilidades. Mas o patriarca demonstra não acreditar na capacidade de Memen. Durante o diálogo, fica claro que Nermin sabia desde sempre que Osman tinha um filho fora do casamento, seu primogênito, e que não era Memen. Ela o repreende, relembrando que, se não fosse por Memen, Osman teria abandonado a família, pois já havia pensado em deixá-la, mas ficou porque o filho tinha nascido. Aparentemente, o grande amor de Osman foi a mãe de Azil, mas ele escolheu se casar com Nermin por obrigação familiar. Isso talvez explique por que Osman nunca deu tanta atenção ou afeto a Memen, o que acabou prejudicando sua relação. Enquanto isso, no barco, o motor não funciona e Ganesh começa a rir nervosa. Azil pede que ela fale com o barco, para que ele se anime e funcione. Desesperada, Ganesh obedece e fala baixinho, pedindo que ele ligue, porque ela confiou em Azil e teve coragem de enfrentar seu medo. Após ouvi-la, Azil liga o barco, que finalmente pega. Em outra cena, Memen se encontra com Ava e eles discutem a necessidade de ir até Rize para resolver o problema da carga perdida. Antes de partir, Ava o adverte para voltar vivo, pois ainda terá que pagar suas dívidas, o que nos mostra o quanto Memen está enrolado financeiramente, justificando parte da desconfiança de seu pai. No barco, Ganesh começa a se sentir mal, e Azil a acalma de forma delicada. Ele pede que ela feche os olhos e começa a cantarolar uma canção sobre o mar. Para sua surpresa, Ganesh continua a música, cantando de olhos fechados. Azil fica encantado, pois aquela é uma canção tradicional da região, que sua avó costumava cantar para ajudá-lo a superar o medo quando era criança. Ao chegarem a Nasliquoi, Azil se oferece para esperá-la, mas ela o convida para acompanhá-la. Sem pensar duas vezes, ele aceita. Eles chegam juntos ao destino de Ganesh, uma escola para meninos, construída por ela em memória de seus pais falecidos. Na viagem de volta, os dois se aproximam ainda mais e compartilham suas histórias. Ganesh conta que perdeu os pais em um acidente de carro, no qual ela e seu irmão também estavam, mas sobreviveram. Azil revela que foi criado pela avó, já que sua mãe morreu no parto e ele nunca conheceu o pai. Paralelamente, vemos Memen em Rize, indo atrás de respostas sobre a carga perdida. Ele confronta Salih e seus homens, ameaçando pelo prejuízo causado. Salih revela que foi Azil, o capitão, quem jogou tudo no mar, o que significa que agora Azil terá sérios problemas pela frente. Nesse momento, Memen recebe uma ligação de sua mãe, informando que Osman, seu pai, decidiu de última hora viajar para Rize para visitar a própria mãe que, no entanto, não quer vê-lo. A notícia faz Memen e seus homens correrem para tentar encontrar Azil antes da chegada de Osman à cidade. Porém, eles não conseguem, pois Azil está no mar com Ganesh, preso em meio ao mau tempo. Por causa da tempestade, os dois precisam parar em uma cidade vizinha para passar a noite. Lá, um amigo de Azil os convida para o casamento de Azan. Sem outras opções, os dois decidem participar da festa. Durante a celebração, os olhares curiosos se voltam para eles, e os comentários sobre como parecem um casal deixam Ganesh desconfortável. Mesmo assim, ela acaba se divertindo, e os dois dançam juntos na chuva, tornando a tensão e a química entre eles ainda mais evidentes. Na manhã seguinte, Ganesh acorda com um café da manhã preparado por Azil. Enquanto comem, ele compartilha mais detalhes de sua vida, falando sobre sua avó, Azi, e Sabri, a mulher que o criou como mãe adotiva, além de mencionar Dursum, seu melhor amigo e filho biológico de Sabri. Azil também reflete sobre o significado de nascer em um lugar onde você é amado, mesmo sem compreender completamente suas origens. Quando chegam ao ponto de encontro, onde precisam se despedir, Ganesh e Azil têm dificuldade em se separar.
Ela, que vive em Istambul, acredita que não se verão mais, e ele sente o mesmo ainda que ambos desejem o contrário. Pouco depois que Gunesh parte, Dursun comenta que nunca viu Azil olhar para alguém daquela forma, insinuando que ela poderia ser sua futura esposa. É então que Azil percebe que Gunesh esqueceu o colar dela. Antes que possa pensar em ir atrás dela, os homens de Meme aparecem e o confrontam sobre a mercadoria desaparecida. Azil se mantém firme e declara que não permitirá atividades ilegais em seus barcos. Ele conta com o apoio dos pescadores da região, que mesmo diante de homens armados o defendem sem hesitar. A atitude de Azil deixa claro para Meme que ele não se intimida facilmente. Com frieza, Azil afirma que, no Mar Negro, armas não assustam ninguém. Enquanto isso, Osman chega a Rize, ao entrar na casa, é tomado por lembranças antigas, recorda-se de quando a mãe de Azil ou talvez sua sogra, apontou uma espingarda para ele quando Azil ainda era bebê, exigindo que deixasse o menino com ela, pois ele era a última lembrança de Meriam. Não sabemos ao certo o que aconteceu entre Osman e Meriam, mas fica claro que algo doloroso aconteceu, e que Osman a trocou por Nermin, possivelmente por interesses familiares ou financeiros. Ao reencontrar Azil, Osman sente o peso do tempo e pede a ela que não o deixe partir deste mundo sem perdoá-lo. Azil, sofrendo, escuta enquanto ele diz que quer o perdão dela e o direito de ter o filho de volta antes de morrer. Ela pede que ele não diga nada a Azil, temendo que o neto sofra, e promete perdoá-lo se ele apenas beijar sua mão. Mas Osman insiste, ele não vai embora sem antes conversar com o filho. Quando Azil chega em casa, encontra Osman e não faz ideia de quem ele seja. Osman se apresenta e começa a contar seu passado, confessando que, mesmo amando Meriam, deixou-a porque o pai o obrigou a casar-se com outra mulher para manter alianças familiares. Ele admite que sempre a amou, mas fez escolhas erradas. Azil, com o coração apertado, não quer ouvir mais nada, mas muda de ideia ao descobrir que Osman está em seus últimos dias de vida. Ele o encara e diz que sempre ouviu dizer que ninguém morre sem sentir na pele o que fez os outros sofrerem, mas no caso dele era diferente, pois viveu como um rei e morreria como um rei. Perguntando o que Osman quer dele, ouve como resposta que ele só queria tê-lo por perto, já que nunca teve permissão de vê-lo. Osman pede uma chance de fazer algo por ele antes de morrer, mas Azil está dividido, sentindo-se traído pela avó, que lhe escondeu toda a verdade durante sua vida inteira. Azil, devastado e com o coração em pedaços, vai até seu barco em busca de algum alívio. É então que, de forma inesperada, Gunesh aparece, justamente no momento em que ele mais precisava de alguém. Ao perceber o estado emocional de Azil, ela pergunta o que está acontecendo, como se já o conhecesse há muito tempo. Ele, ainda em choque, desabafa, contando que sua vida virou de cabeça para baixo e que naquele dia descobriu quem era seu pai, um homem que nunca havia conhecido. Gunesh se emociona ao ouvir a história e pede que ele enxergue o lado positivo, pelo menos teve a chance de conhecer o pai ainda em vida. Azil questiona como seria possível perdoar alguém que o abandonou. Com muita delicadeza, Gunesh segura o rosto dele, o faz encará-la e diz que ninguém pode viver carregando rancor para sempre, que é preciso coragem para perdoar e enfrentar o pai. O clima entre eles é intenso, como se fossem velhos amantes. Azil confessa que está feliz por tê-la conhecido, e Gunesh explica que voltou apenas para recuperar seu colar perdido. O objeto lhe é devolvido, e os dois se despedem de forma melancólica, como se o destino estivesse separando-os contra a vontade de ambos. Eles partem sem trocar telefones ou qualquer promessa de reencontro. Enquanto isso, Osman retorna para casa cabisbaixo, mas demonstra que não desistirá de se aproximar de Azil. Em um gesto decisivo, reúne toda a família e revela a verdade, que tem outro filho, o verdadeiro motivo de sua viagem a Rize. Ele afirma que Azil é tão legítimo quanto Meme e Fatosh, que se dependesse dele o teria criado desde o nascimento, mas foi impedido pela mãe de Azil. Osman declara que, queira Azil ou não, ele sempre terá um lugar naquela casa e que enfrentará quem se opuser a isso. De volta a Rize, Azil conversa com Dursun e admite que ninguém nunca mexeu tanto com ele quanto Gunesh. Ele sente que ela tocou profundamente seu coração e que algo grande está nascendo entre eles. Em paralelo, vemos Nermin conversando com Meme e dizendo que o pai nunca a amou, reforçando que eles não deveriam aceitar Azil em suas vidas.
Azil, sentindo-se sufocado, decide se afastar por um tempo e se despede do amigo. Porém, é observado pelos capangas de Memem, que já tem um plano cruel em mente. Antes de partir, Sabri corre para abraçá-lo e se despedir, emocionada, garantindo que um dia ele voltará para casa. Em outra cena, Memem, ao ver o pai dormindo, é tomado por um impulso sombrio e quase o sufoca com um travesseiro. Ao mesmo tempo, Azil e Sabri estão prestes a desembarcar quando o barco é atingido por uma explosão provocada pelos homens de Memem. O episódio termina com Azil caindo inconsciente na água, enquanto Sabri parece sobreviver. Fica a pergunta: Memem teve coragem de matar o próprio pai? Mas o desfecho ainda guarda uma última surpresa. Gunesh chega à mansão Massari e é recebida com um abraço caloroso de Memem, o que deixa claro que o relacionamento deles será carregado de tensão e possivelmente de conflitos. Será que eles podem mesmo ser um casal? E esse foi o resumo do primeiro episódio de Gosleri Karadeniz, Olhos do Mar Negro. Que estreia eletrizante, cheia de emoções, segredos e reviravoltas. Agora me conta nos comentários, o que você achou desse começo? Você também ficou com o coração na mão naquela cena final? Quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a trazer mais resumos e análises para vocês. E claro, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa nova série turca que promete conquistar todo mundo. Até o próximo vídeo.